coração, irmão. Quem crê que vai acontecer maravilhas aqui? Fala para o seu irmão assim, ó, prepara o seu coração. As maravilhas de Deus acontecer na sua vida. É isso mesmo. Agora vamos para a palavra. Porque se nós não entender a palavra, nada acontece. Mas vamos lá, Jó, capítulo 1, versículo, louvado seja Deus, de número 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos às casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está na tua mão. Somente contra ele não estende as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam, bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio ao mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenado os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estão os teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu aos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e os lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora preste atenção. Todo mundo conhece a história de Jó. Eu tenho certeza disso. Todo mundo sabe, louvado seja Deus, que Jó foi um homem que era rico. Era um homem que tinha tudo, que Deus abençoou.
né, que depois ficou pobre, mas que depois conquistou tudo de novo. Mas eu quero levar você a aprofundar nessa história, nessa noite. Eu quero levar você a aprofundar nas características da vida de Jó, porque existem pontos na vida de Jó que nós precisamos aprender a ter. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós só vamos ver o lado ruim da situação. Nós só vamos ver o lado ruim da história, que a Bíblia conta que foi de um homem que sofreu com doença, sofreu com prova. Mas nós precisamos observar que antes de Jó ele perder tudo, antes de Jó passar por luta, por prova, Jó tinha uma vida estável, Jó tinha uma vida abençoada, Jó tinha uma vida próspera. A vida de Jó, todo mundo queria ter. Todo mundo que olhava para Jó via a forma que as coisas davam certo na vida de Jó. Tudo que Jó fazia progredia. Tudo que Jó, aleluia, Jó planejava dava certo. Tem pessoa que tudo que ela vai fazer dá errado. Tudo que ela planeja não dá certo. Se ela tenta uma coisa, tenta um negócio, não vai para frente. Se ela entra no trabalho, ela trabalha sua, mas não vai para frente. O negócio não anda. Tem gente que entra no relacionamento, tenta e não dá certo, só dá errado. Porque a pessoa não carrega aquilo que Jó carregava. Agora Jó não. As pessoas olhavam para Jó e falavam: por que tudo que Jó faz dá certo? Porque aonde que Jó coloca a mão, está abençoado. Jó inventa criar camelo e prospera. Jó inventa criar ovelhas, as ovelhas progridem. Jó inventa criar um gado e o gado rende. Tudo que Jó faz dá certo. Tudo que Jó faz prospera. Tudo que Jó faz é abençoado. É tanto que a Bíblia vai dizer que Jó, ele era o homem mais rico da terra de Uz. Ele era o homem mais próspero. Ele era o homem que tinha uma vida melhor do que todos. E todo mundo olhava para Jó e falava: eu quero ser igual Jó. Eu quero ter a bênção que Jó tem. Eu quero que as coisas na minha vida dêem certo igual a de Jó dava. Mas qual que era o segredo que Jó tinha e que aquelas pessoas não tinham? Qual que era o segredo que fazia tudo dar certo na vida de Jó? Qual que era o segredo de trazer todo esse caminho de prosperidade? A Bíblia diz que Jó é um homem rico, mas também a Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem de Deus. Jó era um homem que andava nos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que todas as madrugadas, não era de vez em quando, todas as madrugadas Jó, ele orava. Jó sacrificava a Deus. Jó buscava a Deus. Quando a Bíblia fala que é toda madrugada, significa que Jó fazia isso continuamente. E significa que Jó fazia continuamente, significa que Jó tinha uma aliança com Deus. Jó tinha um compromisso com o Senhor. Por mais que Jó, ele era rico, era próspero, progredia, a coisa que estava em primeiro lugar na vida de Jó não eram os filhos que ele tinha, não era a família que ele tinha, não eram os bens que ele tinha, não era o gado que ele tinha, não era a riqueza, não. Sabe o que é que Jó tinha em primeiro lugar na sua vida? Era um compromisso com Deus. Era orar, era buscar, era clamar nas madrugadas, era buscar o caminho do Senhor. Jó tinha medo de errar com Deus. Jó tinha medo de sair da presença de Deus. Jó tinha medo de errar com o Senhor. Então Jó estava sempre ali buscando a Deus, estava sempre ali clamando. Tem gente que quer ter uma vida estável, quer ter uma vida abençoada, quer que Deus abençoa, que Deus muda a história, mas você não quer colocar Deus em primeiro lugar. Você não quer dedicar a sua vida para buscar o Senhor. Jó toda madrugada buscava Deus. Jó largava tudo para perseverar na presença do Senhor. Talvez Deus não te abençoe ainda, porque você está colocando o seu carro na frente, a sua riqueza na frente, o seu emprego na frente, seu namorado na frente, a sua vida na frente, sua família na frente, e Deus está ficando para trás, Deus está ficando de escanteio. Mas se você quer ser abençoado, ter a sua salvação, ter uma vida abençoada, você tem que primeiro colocar Deus em primeiro lugar. Apóstolo, como que eu colocar Deus em primeiro lugar? Primeiro, você tem que ter uma aliança com Ele. Você tem que ter um compromisso com Deus. Você deve orar, você deve
aqui que fala: eu tenho Deus no meu coração, mas não ora. Fala: eu tenho Deus no coração, mas não ora nos caminhos de Deus. Não tem tempo nenhum para dedicar a palavra. Eu tenho Deus no coração. Lembrar que Deus existe não vai trazer bênção na nossa vida. Lembrar que Deus é bom, que está no meu coração, não vai trazer recurso. Jó dedicava uma vida de oração. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, no mínimo, ele tem uma vida de oração. Não é um momento de oração, é uma vida. Vida de oração. Ele separa um tempo só para Deus. Ele separa um tempo só para buscar o Senhor, só para orar. Só porque Jó orava de madrugada, Deus dava ideias para Jó, Deus dava sabedoria para Jó, Deus dava inteligência para Jó. Por isso que Jó progredia. A Bíblia vai dizer que Jacó também era um homem muito abençoado. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele chega na casa do seu tio Labão. Labão é o nome que tinha ovelhas, tinha gado, era um fazendeiro. Mas a vida de Labão não era boa, não era próspera. Mas Jacó chega na casa de Labão, e Labão oferece um emprego para Jacó. E Jacó vai trabalhar para Labão, vai dedicar o serviço, vai cuidar da sua ovelha, vai cuidar do gado. E o interessante é que depois que Jacó começa a trabalhar para Labão, o gado de Labão começa a render, a ovelha começa a render, a fazenda começa a prosperar. A vida de Labão não é mais a mesma, porque Jacó estava trabalhando lá. Mas o que Jacó tinha? Jacó ia trabalhar, mas sabe como que Jacó trabalhava? Em oração. Jacó ia trabalhar, mas sabe o que Jacó fazia? Jacó tinha uma aliança com Deus. Jacó, por ele ter uma aliança, um compromisso com o Senhor, Deus deu a bênção para ele. Então Jacó é que carrega a bênção de Deus. E aonde a pessoa que carrega a bênção de Deus, ela pisar os pés, vai frutificar, vai abençoar, vai dar tudo certo. Porque a gente vai ver pela Bíblia que Deus mandou Abraão para uma terra que não tinha nada, uma terra seca que ninguém plantou, ninguém vestiu, mas Abraão carregava a bênção de Deus. Então não importa se Abraão vai plantar no seco, onde não chove, o importante é a bênção de Deus que está na vida de Abraão. Então Jacó carrega a bênção de Deus. Tem gente que, em vez de carregar a bênção de Deus, carrega azar, carrega maldição. Sabe aquela pessoa que ela carrega maldição hereditária? Que ela inventa uma coisa e tem tudo para dar certo, tem tudo para progredir, a lógica, tudo está indicando que vai dar certo, mas no final tu volta para trás. No final não tem retorno. Você inventa uma coisa e não vai, por quê? Você não está carregando a bênção de Deus, você não está carregando a bênção do Senhor. E não adianta partir para a ignorância. Tem gente, interessante que tem gente que trabalha em 3 empregos, mas leva uma vida de derrota. Agora tem gente que trabalha em 1 emprego e tem muita coisa. Por quê? Qual a diferença? A gente precisa aprender que quem faz tudo é a mão de Deus. Jacó, antes de ir para a casa de Labão, Jacó, ele faz uma aliança com o Senhor. Jacó, ele vai dormir, e quando ele vai dormir, Jacó tem um sonho. Nesse sonho ele tem uma visão de anjo, uma escada grande, anjo subindo e anjo descendo. E ali Jacó foi lá, acordou daquela visão, e ele deitado naquela pedra, ele falou com Deus, falou: Senhor, só que Jacó vai falar: se o Senhor me abençoar, me prosperar, eu vou devolver a 10ª parte na casa do Senhor. Eu vou ser fiel, eu vou ajudar a tua obra. Jacó fez uma aliança com Deus, mas a aliança de Jacó com Deus não está só no dízimo de Jacó. A aliança de Jacó com Deus está na vida que ele buscava com Deus, está na vida que ele buscava com o Senhor. Eu vou traduzir logo e ser bem direto no que Deus está mandando eu te dizer. Tem
pessoa que está aqui nessa noite e a sua vida está dando tudo errado, a sua vida está travada, porque você não colocou Deus em primeiro lugar, porque você ainda não fez uma aliança com Deus, você ainda não colocou a sua vida na presença de Deus. E sem a presença de Deus, você pode partir para a ignorância, pode partir para a força do braço, você pode ir atrás de vencedor, pode ir atrás de macumbeiro, de dona Chica, dona não sei o que, você pode ir para o cambalacho, o que for, mas a sua vida não vai andar se você não abrir seu coração para a presença de Deus entrar na tua vida, você carregar a bênção do Senhor. Agora, se você abrir teu coração, você deixar Deus entrar na tua vida, você, aleluia, Deus, ouvir a palavra, fazer uma aliança com a palavra de Deus, eu posso afirmar pela Bíblia que tudo que você fazer, aonde você colocar as mãos, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te salvar, Deus vai abrir portas. Aí você vai ver o resultado. Mas o segredo é a aliança. Glória a Deus. É ter uma aliança com Jesus. Aleluia, Deus. É uma aliança com o Senhor. O interessante é que quando nós olhamos para a vida de Jó, o diabo está observando Jó. E tudo que o diabo quer fazer é tirar a salvação de Jó. E o diabo sabia que a única coisa que mantinha Jó na presença de Deus e na aliança com Deus era a fé que Jó tinha. Então Satanás vai criar uma forma de querer apagar a fé de Jó, porque tirando a fé vai tirar a obediência da palavra, tirando a fé vai tirar a perseverança de orar na madrugada. Eu tenho que parar Jó de orar na madrugada, eu tenho que parar Jó de buscar. Então o diabo fala: vou mexer na fé de Jó. Ele perdeu a fé, aí eu entro e acabou tudo. Aí o interessante é que quando o diabo, a Bíblia diz que quando os anjos de Deus vai se apresentar perante o Senhor, vem também Satanás. Ele chega até Deus. E o interessante é que o diabo começa a confrontar Deus. E Deus fala assim: de onde você vem, Satanás? Ele disse: de rodear e passear a terra. Aí Deus falou assim: você tem observado meu servo Jó? Ele falou assim: sim. Aí Deus falou assim: ó, Jó, não tem ninguém na terra. Olha o que Deus vai falar: não tem ninguém, é Deus falando, não é o apóstolo John, é a Bíblia. Acabou que Deus falou assim: não tem ninguém na terra que é igual Jó. Deus falou que naquela época, de tanta pessoa que existia, Deus vai dizer: não tem ninguém que é igual a Jó. Aí Deus fala: por quê? Vou te falar por quê. Jó é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem fiel a mim. E Jó é um homem que foge da aparência do mal. É um homem reto, é um homem fiel. Então Deus está elogiando a fé de Jó. Deus está elogiando Jó por causa da fidelidade que Jó tinha na presença de Deus. Será que você é fiel à presença de Deus? Será que você é fiel à palavra de Deus? Será que você é fiel às promessas de Deus? Ou será que você só busca Deus quando as coisas apertam? Você só vai orar quando o negócio está difícil? Você só vai correr atrás aí quando começa a dar certo, se abandona? Porque quem é fiel à presença de Deus, ele é fiel na hora da dificuldade, ele é fiel na hora da luta, ele é fiel na hora da guerra, ele é fiel em tudo. Então Jó era fiel. Tem gente que começa a falar: você é o dizimista da igreja. Aí ele começa: vou devolver 10%. Ele começa. Aí no primeiro dia ele vê o resultado: meu Deus, não é que é verdade? Aí o diabo vai querer travar a tua fé. E começa, Deus permite a sua fé ter testado. Começa a vir aquela crise na tua casa. Aí o diabo vem te ouvir: você está dizimando, mas está passando dificuldade. Você está dizimando, mas você está endividado. Se eu fosse você, eu parava de dar dinheiro para essa igreja, para aquele apóstolo. O diabo na sua mente. Aí você vai lá: é mesmo, né, Satanás? Você está certo, aí para. Você foi fiel à presença de Deus? Você foi fiel à palavra? Porque você fez uma aliança que seria fiel, porque a Bíblia ensina. Mas na hora que vem a dificuldade, aí você não consegue ser fiel. Então o problema da geração de hoje, que não consegue alcançar o que a geração de Abraão alcançou, a geração de
a geração de Isaac alcançou, a geração de Jó alcançou. Por que não consegue? Porque não tem fidelidade. Não é fiel. A Bíblia fala: seja fiel no pouco para mim te colocar no muito. Está faltando fidelidade em tudo. Às vezes você está buscando a Deus. Eu amo Jesus, a presença de Deus é melhor, eu não vou sair por nada. Aí o diabo vai lá e entra no WhatsApp e te manda aquela foto. Meu Deus, mas que mulher já cai na tentação. Foi fiel à presença? Não foi. Aí cheguei, o apóstolo está certo, agora eu vou firmar, vou batizar, eu não vou voltar nunca mais. Acabou o negócio de boteco, eu vou apagar o nome de todo mundo que me chama para beber, agora já era, eu vou fazer uma aliança com Deus. Aí você vai lá, só batiza na água e vem, tá firme. Aí quando pensa que não, chegou e falou: vamos lá, irmão, lá só ir lá só. Aí você vai, chega lá, tá aquela cervejinha trincante, é latinha, chega, tá branco lá o casco, daquele jeito, aí começa a vir água na boca, aí Satanás fala: bebe só um pouquinho, dá só uma brincadeira, começa a brincadeira, daqui a pouco tá lá cachorro lambendo a boca. Foi fiel à palavra? Foi fiel à presença? Aí como que Deus vai me abençoar? Como que eu quero que as coisas progridem na minha vida? Como que eu quero que as coisas vão dar certo? Como que eu quero que Deus me abençoa? Sendo que Deus está procurando pessoas que é fiel a Ele, a palavra dEle, para Ele honrar, para Ele abençoar. Deus quer ver a sua fidelidade. Deus quer ver a sua fé. Será que Deus pode olhar para mim hoje, para você hoje, e falar assim: não tem ninguém na terra igual Ele? Será que Deus pode olhar para você e comparar? Não tem ninguém na terra igual ela. Jó, amado, ele sacrificava as vontades dele para viver as vontades de Deus. Ele sacrificava a vontade dele para viver a palavra do Senhor, para viver a fé. O segredo está aí na nossa fidelidade. Se nós não presta atenção, se você não consegue alcançar uma benção de Deus nessa vida, e a vida eterna, e a salvação da alma, será que não vou conseguir entrar no céu sem ser fiel a Deus? Sem ser fiel à palavra? Porque a maior herança, a maior riqueza é a salvação, é a vida eterna. É onde o choro vai ser apagado, a tristeza vai ser apagada, tudo vai passar, a falsidade. Tudo que hoje tem gente no seu ombro, né, amiga? Aí lá na frente aquela fulana lá é o diabo. Aquela galinha, que começa a meter o pau. É quem bate no seu ombro. Hoje o seu inimigo está dentro da sua casa, é no meio da parentela. Hoje quem quer te matar e ver sua derrota é quem está andando mais perto de você, não é quem está longe, não. Você sabe por que o nosso coração decepciona e machuca? Sabe por quê? Porque a traição não vem de longe, ela só vem de quem está muito perto. O diabo, ele quer te machucar. Você acha que é o seu vizinho que vai errar com você? Você acha que é o lá da outra região? Quando você vai ver, eu não esperava que essa pessoa ia fazer isso comigo. Não é assim? Estou falando a verdade ou não estou? Você acha que é de longe? Aí você fala: meu Deus, eu nunca suspeitei que fulano tinha assim. Aí seu coração machuca, porque você confiou demais, você colocou a sua vida, você colocou expectativa. E aí, o diabo entrou. Vou trazer um resumo para você entender. Quem é que foi de maldição na vida de Adão? Foi quem? Eva. De longe ou de perto? Quem é que traiu Jesus? Judas. É de longe ou de perto? Quem é que queria matar Davi, tirando Davi do trono? O filho de Davi, Absalão. É de longe ou de perto? Sabe onde é que está a pior guerra? É quem está perto de você. Sabe quem é que está indo lá na beira da gravetinha levar sua foto? Vou falar porque Deus está mandando. É aquela amiga que você conta a sua vida todinha. É a sua amiga que você compartilha, você chora no ombro. É ela que está levando suas peças de roupa íntima. Ela está levando as fotos. Sabe para quê? Para destruir a sua vida. É por isso que nós precisamos, saber, irmão, apegar com Deus, apegar com a palavra, amar. Tem que amar os inimigos, respeitar, mas tem que andar de orelha em
antes da pessoa errar comigo, Deus já me mostra. Eu trato a pessoa do mesmo jeito, eu trato da mesma forma, mas eu já sei a intenção. Eu falo com a minha esposa, esse aí é Judas, ó, esse aí é um traidor, tá andando com nós, mas é Judas. Fica esperto, fica atenta, porque hoje Deus me deu o que disse, eu não sofro mais nessa área. Quando a pessoa se rebela, eu já esperava, já estou preparado. Mas escute aqui, eu quero voltar no foco da mensagem. Deus vai elogiar Jó, Deus vai elogiar a vida de Jó. Não tem ninguém na terra igual a ele, semelhante a ele, porque desvia do mal, é reto, é fiel, é íntegro. Deus está elogiando. Mas aí Satanás vem falar com Deus assim, ó, que nada. Você sabe por que o diabo vai falar para Deus? Sabe por que Jó, presta atenção, você sabe por que o diabo falou isso? Porque realmente é. Nem todos honram a Deus como Jó. A maioria faz o que Satanás falou. Ele falou assim, que nada. Sabe por que Jó é fiel ao Senhor? É porque o Senhor cercou ele de bênção. Jó, ele é fiel ao Senhor é por causa da riqueza que o Senhor deu para ele. Aí o diabo falou, aonde Jó coloca a mão, o Senhor abençoa. O gado dele só está aumentando. O Senhor está abençoando a criação, está abençoando a vida dele. É por isso que ele é fiel ao Senhor, por isso que ele te adora. É por causa das coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você é fiel a Deus por causa das coisas que Deus faz na sua vida? Ou é por causa do que Deus é para você? Será que você é fiel à presença de Deus por causa do que Deus já fez? Ou porque a presença de Deus, ela é a coisa mais especial na sua vida? Porque se você ama a Deus, serve a Deus, é fiel a Deus, somente por causa das coisas que Deus faz na sua vida, um dia você vai desviar. Um dia você vai perder a presença de Deus. Um dia você vai largar tudo, sabe por quê? Porque se você busca a Deus por causa da namorada que Deus te deu, um dia o diabo tirará de você para você voltar para trás. Se você busca a Deus porque Deus abriu a porta de emprego, um dia o diabo vai fechar essa porta para você largar a presença. Um diabo vai acontecer para você voltar, porque você não está firmado em quem Deus é. Você está firmado no que Deus te dá, no que Deus quer. Ele fala assim, apóstolo, eu nunca vou sair da presença de Deus, porque Deus me deu uma esposa, Deus me deu um carro, Deus me abriu a porta de emprego, nunca mais eu abandonei. Aí eu olho e falo assim, esse aqui já está desviado. A primeira prova que acontecer, ele já sai da igreja, porque não está firmado na presença. Agora quando você fala assim, apóstolo, eu nunca vou abandonar Jesus. Sabe por quê, apóstolo? Porque Jesus é a coisa mais importante na minha vida. Porque a presença de Deus, ela vale mais do que o carro. Ela vale mais. Deus me deu carro, Deus me deu uma esposa, Deus me deu tudo isso. Mas deixa eu falar uma coisa, a coisa mais importante não é o que Deus me deu, é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a vida eterna, é Jesus. Ele é suficiente, as outras coisas crescem. Esse está firme na rocha, está firme na palavra. E nós temos que amar Deus dessa forma. Agora, amado, você acha que você vai enganar a Deus com o seu discursinho? Você acha que você vai enganar a Deus com a sua maneirinha de viver? É com aquele lenga-lenga. Deus sonda o nosso coração ruim. Não pensa que você está enganando a Deus, que você está na presença por causa da não, porque mostrar que é, mas não é. Deus sabe. Deus te conhece. Quem ama a presença de Deus, na hora que tem oportunidade de pecar, sabe o que ele faz? Ele foge do pecado. Ele foge da tentação. O que José fez dentro da cadeia? Quando a mulher chegou lá para seduzir, ele ficou nua na frente dele. Ele agarrou aquela mulher. O que ele fez? Ele saiu correndo. Ela levantou um falso. Ele tentou estrupar, me pegar. Só que ele fez o quê? Correu. Ele, a carne dele queria, mas ele amava preso. Não trai Deus, não correu. Se uma mulher ficar hoje nua na tua frente, o que tu vai fazer? Eu tenho certeza que tu vai agarrar, fazer o que tem que fazer e chegar. Apóstolo, eu sou fraco, o diabo armou. A desculpa é o diabo, não é? Não é a nossa safadeza, é o diabo que é o pecado. A gente precisa amar quem ama a Deus. Na hora que aparece a oportunidade de pecar, ele fala que não, Satanás está repreendido, sai para lá, demônio, está queimado. Aí você vai orar, vai jejuar, fortalecer o espírito e não vai ceder a carne. Você não vai ceder a vontade do mundo. Você vai buscar a santidade. Davi, ele errou porque foi fraco.
Mas chegou um tempo na vida de Davi que Davi enxergou que ele estava perdendo o que ele mais amava, que era a presença de Deus, era a presença do Senhor. Aí Davi vai começar lá e falar: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa segundo a minha iniquidade, eu não mereço nada, Senhor, eu sou um pecador teimoso, eu nasci em pecado, eu sou um lixo, mas por favor, não tira de mim a tua presença, não tira de mim o teu Santo Espírito. Davi não estava pedindo para Deus não tirar o reinado, não tirar o palácio, não tirar o dinheiro, não tirar a fama, não. Tem gente que está com medo de perder a casa que ganhou, o dinheiro que ganhou, o status que ganhou, a fama, amigos, está preocupado com isso. Mas Davi não está preocupado em perder essas coisas. Davi está preocupado em perder quem? O Espírito Santo, em perder a presença do Senhor. Então por isso ele se arrepende, Deus perdoa. Então nessa noite, aleluia, muda o teu coração, muda a tua fé, muda o teu foco, coloca o seu coração na presença de Deus, coloca o seu coração no Senhor. Então o diabo fala: Deus, Jó te adora, te serve por causa das bênçãos. Aí não era o que o diabo pensava, não era o que o diabo achava. Aí Deus, para provar para o diabo, falou assim: vai lá você, para tocar em tudo que Jó tem, toca em tudo que Jó tem, só tem uma coisa: não toca na alma de Jó, mas toca no resto. Sabe por quê? Porque as coisas que Jó ia perder, a saúde, os bens, Deus poderia dar de volta. Mas a alma de Jó, se uma vez ela se perdesse, isso do inferno não tinha mais volta. Então Deus falou: toca em tudo, pode tocar, isso é moleza para mim. Deus tem poder para tudo, irmão. Só tem uma coisa que Deus tem poder, mas não faz. Sabe o que é? Tirar uma alma condenada do inferno. Deus ressuscita o morto, Deus levanta um paralítico, Deus cura um cego, Deus cura um aleijado, Deus faz nascer osso onde não tem osso, Deus faz tudo. Um dia eu olhei uma criança, essa criança, eu tenho até o testemunho do YouTube. Essa criança não escutava e nem falava desde nascença. O médico falou para a mãe dele que ele nunca ia falar e nunca ia ouvir, porque era malformação no cérebro. Eu orei na vida dessa criança e fiz um desafio: que se Deus fosse na minha vida e nessa obra, Deus ia restaurar o cérebro da criança. Você acredita que passou uns dias, essa mãe veio contar o testemunho e fala: apóstolo, o médico falou que não tinha capacidade do meu filho falar e nem ouvir porque foi malformação no cérebro. Mas hoje, alguém soltou um foguete, ele falou para mim que estava com medo, tinha gente soltando bomba na casa. Então o apóstolo está escutando. Agora é interessante que quando ele veio falar comigo que estava soltando foguete, ele falou, porque ele não falava e não estudava. Então ele está falando e está escutando. O que Deus fez? O quê? O cérebro que era mal formado, Deus formou de volta. A medicina tirou, mas Deus restaurou o cérebro. Ou seja, o que eu quero te dizer? Qualquer milagre, qualquer situação, Deus muda e Deus faz. Mas se tem uma coisa que Deus não faz, é tirar uma alma que já foi condenada do inferno, do julgamento. Então Deus fala: vai lá, Satanás, que isso aqui é moleza, dá riqueza para Jó, dá saúde, isso aí é comigo mesmo. Mas não toca na alma. Na alma tu está proibido, toca a salvação dele não. Por que Deus permite isso? Porque Deus sabia que Jó estava firmado na presença dele, que Jó amava era a presença de Deus, que Jó amava era os mandamentos do Senhor, Jó amava era a palavra do Senhor, era isso que Jó amava. E aí o diabo chega lá, destrói tudo na vida de Jó, tira a riqueza, tira os bens, tira a família, e Jó está ali numa situação difícil. Mas sabe o que Jó fez? Quando ele tem toda a notícia, a Bíblia fala que Jó se ajoelhou, olhou para o céu e falou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que tinha dado toda a riqueza para Jó? Quem? Deus. Jó tinha consciência que era. Mas por mais que Jó tenha consciência que é Deus que deu as coisas para ele, Jó não amava Deus por causa das coisas, mas amava Deus pelo que ele era. Tem
pessoa que te ama, sabe por quê? Porque você faz o gosto dela. Tem pessoa que te ama porque você dá presentinho. Tem pessoa que te ama porque você está servindo. No dia que você não servir mais para ela, ela vai te odiar. Sabe por quê? Ela não te ama pela pessoa que você é. Ela te ama pelas coisas que você faz. É a mesma coisa de Deus. Tem gente que ama a Deus por causa das coisas. Ah, me deu um presente, eu te amo. Aí no dia que você não tiver um presente, você não te ama mais. Porque para as pessoas, sabe o que a gente vale? É o que nós temos. Para as pessoas a gente vale o que nós temos para oferecer para elas. O dia que não tiver nada para oferecer, não te ama, você não presta. Mas para Deus, você vale o que você é. E Deus para você, Ele não tem que valer o que Ele tem para te oferecer. Ele tem que valer quem Ele é. A pessoa, a presença, o caráter de Deus. É isso que nós temos que apegar. É por isso que eu não espero muito das pessoas. Eu não espero muito das pessoas. Eu espero de Deus. Eu sei que Deus pode te usar para me abençoar. Deus pode te usar para abrir uma porta para mim. Deus pode fazer o que Ele quiser. E nunca Deus vai errar comigo. Porque a Bíblia diz que mesmo que nós é infiel, Deus é fiel. Mas você pode fazer algo comigo um dia de fazer. Você pode fazer algo para mim e um dia não fazer nunca mais. Hoje você pode me abraçar e me amar. Amanhã você pode me odiar e desejar o mal para mim. Hoje você pode me dar as mãos. Amanhã você pode me bater. Mas Deus, irmão, não. É por isso que Deus, eu não estou ensinando você a odiar ninguém. Temos que amar todo mundo. Tratar todo mundo da mesma forma. Para mim todo mundo aqui tem o mesmo valor. Até eu. Eu não sou mais do que ninguém. Nós veio do pó, da terra. Nós criamos uma matéria só. Fomos feitos só de uma coisa. Então aqui ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque está com a maquiagem bonita, passou o ferro, a chapinha no cabelo e tem... Não. Todo mundo tem o mesmo valor. A mesma validade. É tanto que nós todos fomos comprados pelo mesmo preço. Ninguém foi comprado, Jesus te comprou mais caro, Jesus te comprou mais barato, Jesus te comprou a prestação. Não, Jesus pagou um preço por todos, porque todo mundo tem o mesmo valor. Não é que eu estou pregando que eu sou melhor que você, não. Todo mundo, um mendigo que está na rua, todo mundo tem o mesmo valor, um para os outros e para Deus. Então todos aqui eu amo da mesma forma. Eu não amo mais que o outro, é tudo do mesmo jeito, você pode ter certeza. Mas Deus, Ele deve ser a nossa prioridade. Deus, Ele deve ser a coisa mais importante que nós devemos ter na nossa vida. Então se você quer carregar a bênção do Senhor, quer que a sua vida seja abençoada, faz esse compromisso com a palavra. Faz essa aliança com a presença de Deus. Seja fiel ao Senhor até a morte, porque os apóstolos foram fiéis até a morte. Seja fiel até o fim. Se for te matar, não nega Jesus. Se hoje alguém colocar a mão na tua cabeça e falar assim, ó, se você negar Jesus, eu te mato. Se você não negar, eu não te mato. O que tu faz? Vai negar. Será que você tem coragem de morrer, enfrentar uma bala para não negar Jesus? Foi isso que os homens de Deus fizeram, os apóstolos. Isaías, você pode me encerrar no meio, mas a presença de Deus eu não largo. Pedro, você pode me jogar na prisão e me matar, mas a presença de Deus eu não largo. Tiago foi cortado a cabeça, você pode cortar a minha cabeça, mas Jesus eu não largo. Estevão que morreu apedrejado, você pode me apedrejar, mas a presença eu não largo. Apóstolo Paulo, você pode fazer o que for, mas a presença eu não largo. João Batista que teve a sua cabeça colocada na bandeja, você pode cortar meu pescoço, minha cabeça, fazer o que quiser, mas a presença eu não largo. João que escreveu Apocalipse, que foi jogado dentro de um tacho de gordura quente, ele falou, pode me jogar na gordura, vou fazer o que for, mas a presença eu não largo. Então morra defendendo, sabe o que? A coisa mais importante que é a presença de Deus, é a palavra do Senhor, é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade que salva a nossa alma. Levante a tua mão nessa noite e glorifica Jesus bem forte. Fica de pé nessa noite. Aleluia, Espírito Santo.